E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está no Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, 44 a 52. 13, 44 a 52, isso está na página 1399. E onde lemos assim, página 1399, Mateus 13, 44 a 52. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda a espécie. E quando já estava cheio, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos: os anjos sairão, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra em cada um de nós. Pode sentar. Em Cristo Jesus, estimados, às vezes o reino dos céus é semelhante ao quê? Sabe quando nós olhamos para a palavra de Deus, vocês já pensaram nos 10 mandamentos? Sabe que só 3 mandamentos são nos dados e nos exigido coisas com respeito a Deus. 7 são com respeito a nós. Por que será? Onde é que será que reside o mal? Onde é que será que anda o mal por aí? Quem é que o pratica? O reino dos céus, diz Jesus, veja, é semelhante. E Jesus conta parábolas. Há um tesouro escondido no campo. É curioso que Jesus, às vezes, ele usa matemática, como já vimos algumas vezes, mas agora ele parece um estudante de economia. Ele fala de tesouros, ele fala de coisas valiosas. Né? E ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Imagine, alguém viu um tesouro no campo. O dono do campo não sabia que havia lá um tesouro. Mas aquele que viu o tesouro, aquele que sabia o que é valioso, ele achou o tesouro, ele escondeu o tesouro e vai cheio de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele não é parvo, pois não? Ele sabe fazer negócio. Ele compra porque sabe quanto vale. A segunda parábola: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Geralmente os negociantes de joia sabem do que se trata quando se trata de algo de valor. Um Auriles, um negociante
de pedras preciosas, um negociante de pérolas, ele sabe qual é a pérola que tem valor. E ele encontra uma tal, vai, vende tudo que tinha e comprou a pérola. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Sabe, é um ensinamento velado aqui. A parábola é uma comparação. A parábola quer apontar para algo que nós deveríamos refletir sobre o que Jesus diz. Sabe o que acontece com os bens terrenos? Sabe o que acontece com o dinheiro, com os ricos? Sabe? Não há muitos ricos aqui, pois não? Os homens ricos não frequentam a igreja, pois não? Sabe por que eles não precisam, não? Eles não precisam de Deus para nada. Eles simplesmente apontam com o dedo e alguém lhes serve. Mas cuidado. Os bens terrenos podem ser uma armadilha. E por causa dos bens terrenos, muitas pessoas não vão à igreja. Até mesmo eu penso que já o dia do descanso não chega. Deus deveria inventar um outro dia. Porque o dia do descanso já não dá. Poderia ser um novo dia de descanso. Mas vejam, o que Jesus propõe é exatamente o contrário. Com os bens terrenos, adquirir a eternidade. É o contrário. Não é por causa dos bens terrenos perder a eternidade. Veja o que ele diz. Alguém viu um tesouro, foi lá, juntou tudo que tinha e o comprou. Alguém viu a pérola preciosa, vendeu tudo que tinha e a comprou. Então o que Jesus está a dizer é exatamente aquilo que é o contrário que a maioria das pessoas faz do que nós somos tentados a fazer. Nós somos tentados a achar que os bens materiais são mais importantes do que os bens espirituais. E Jesus diz, com os bens materiais, ganhai o tesouro que é o reino dos céus. E vejam vocês a parábola que segue. A parábola que segue é assim. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O céu semelhante, o reino do céu semelhante a uma rede cheia de peixes. E o pescador sabe qual é o peixe valioso. O pescador sabe, ele enche a rede de peixes, mas ele separa-os porque na hora de comercializar há aqueles que não valem e há aqueles que valem muito. E essa separação é o saber, é a sabedoria de quem sabe o que vale e o que não vale. Mas quem faz a separação não são os seres humanos. Não somos nós que vamos separar os bons dos maus. Mas quem separa é o próprio Cristo. E a pergunta é esta: quem são os bons e quem são os maus? A pergunta que tem uma resposta difícil por um lado e fácil por outro. Os bons somos nós, mas os maus também. Porque nós somos simultaneamente justos e pecadores. E quem nos salva é Cristo. E pelo Cristo nós somos salvos dos pecados. No último sermão que eu preguei aqui, falei sobre a inteligência. A inteligência e a sabedoria humana, que é um empecilho para que se chegue a Deus.
Não é curioso que o texto de hoje, do Antigo Testamento, nos aponta para a sabedoria? E Salomão pode nos ensinar aqui algo interessante, que tem a ver com essas parábolas, com a escolha, com a decisão. Vejam, Salomão, quando se torna rei, Deus lhe dá e lhe permite fazer um pedido. Deus diz a ele: peça o que você quiser, que eu te dou. Que tal? O que é que nós faríamos com isto? Peça o que quiser e eu te dou. Era bom, não? E quais seriam nossos pedidos? E olha o que Salomão pede. Salomão responde e diz assim: foste muito bom com Davi, meu pai. Mantiveste para com ele grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono. E agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar, tu fizeste reinar em lugar do meu pai. Mas eu não passo de um jovem, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, te peço, um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Salomão, diante da proposta de Deus, que lhe oferece o que ele quiser, numa palavra pede sabedoria. Se ele não era sábio, ele aproveitou a inteligência. E com a inteligência que tinha, tornou-se sábio. Porque pede aquilo que é mais importante para governar um povo, para ser rei e para se manter como filho de Deus. E veja a resposta de Deus. E Deus diz assim: já que você pediu isso, e não me pediste vida longa, nem riquezas, nem pediste a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu vou te dar um coração sábio. Eu vou te dar um coração inteligente, de maneira que antes de você não houve ninguém igual, nem haverá depois. Deus te deu aquilo que ele pediu, para ele discernir o que é justo. Sabe que Deus costuma atender as orações. Deus costuma dar aquilo que é pedido, a seu tempo, a seu modo, e evidentemente Deus não quer dar aquilo que nos faça mal. Mas Deus quer dar mais. Deus é generoso. E às vezes esquecemos isso, Ele tem mais para dar do que nós possamos pedir. E olha o que Deus lhe diz adiante. E Deus lhe diz assim: também vou te dar o que você não pediu. É consolador isso, não? Tu pediste sabedoria, eu vou te dar. Mas como tu pediste isto, eu vou te dar além aquilo que você nem pediu. Tanto riquezas como glória. De modo que entre os reis não haverá igual a ti durante os dias da tua vida. Se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, e eu ainda prolongarei os teus dias. Imaginem, Deus dá aquilo que não foi pedido. Ele é o que nós pedimos, Ele acrescenta a sua graça.
E agora a questão é, qual é a sabedoria que queremos? E sabem o que aconteceu com Salomão? É que Salomão ficou um rei muito rico. Porque os reinos que circundavam Israel vinham pedir conselhos a Salomão. E como Salomão era sábio, ganhava muitas prendas, porque ele era o conselheiro de reis, pela sabedoria que Deus lhe concedeu. E com isso adquiriu a imensa riqueza. Foi um rei muito rico. E a questão é que, quando somos ricos com Deus, qual é a nossa pobreza? Qual é a pobreza que pode nos sobreviver? Ser rico para com Deus. Salomão foi sábio nas coisas de Deus e tornou-se rico para as coisas de Deus. Nós somos convidados a fazê-lo também. E aí fazer como aquele do campo, como aquele da pérola. Saber onde está o tesouro. E o mapa do tesouro nos foi dado. O mapa do tesouro nós temos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a graça de Deus oferecida em Jesus Cristo. Nós temos o perdão dos pecados concedido por nós. Temos o mapa. O mapa da graça. O mapa do reino de Deus, que aponta para o tesouro. E quem tem esse tesouro, Deus garante o resto. Buscar a sabedoria que Salomão pediu. Nós não somos reis e não somos governantes, mas precisamos também de sabedoria para viver. Sabedoria para conduzir nossa vida, nosso trabalho, conduzir a nossa família, a nossa vida, sabedoria para conduzir a igreja. É só pedir. E quando pede-se ganhos, então fica-se atento e esperto. E fica-se sábio como o homem do campo que viu um tesouro. Como o grande joalheiro e vendedor de joias que viu aquela que era preciosa. E como aqueles peixes pescados cujos pescadores sabiam diferenciar os bons dos maus, os que servem dos que não servem. E confiar assim aquilo que diz o final do texto. Os escribas vão buscar como um pai de família coisas boas e coisas novas. Na Bíblia nós as temos. Os escribas são os entendidos da palavra de Deus. E quem é entendido na palavra de Deus é sábio. Porque tem uma sabedoria que vem desta palavra. E desta palavra tira coisas boas, coisas novas e velhas. Sabe, as velhas nós conhecemos. Há coisas velhas na nossa vida. E nós não precisamos chegar a velhos para tê-los. Vocês conhecem algumas coisas velhas da nossa vida. As coisas velhas que sempre de novo nos incomodam, nos querem separar de Deus, o nosso pecado. Mas, para resolver essa coisa velha, existe uma coisa nova, que é a graça, o perdão que Deus oferece em seu Filho. E esta é a sabedoria daquele que vê a palavra de Deus como palavra de salvação. Palavras que nos conduzem para a vida eterna. Palavras que nos mostram um reino, o reino dos céus, que vale mais do que qualquer reino terreno, do que qualquer tesouro deste mundo. Que Deus permita que nós saibamos orar como Salomão, ler o texto que Jesus nos diz e compreendê-lo. E como um pai de família sábio, como um cristão sábio, saber retirar da Escritura aquilo que nos serve para a vida e para a eternidade. E que assim Deus nos introduza no seu reino para sempre. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus,
Para a vida eterna.